Olá, engenheiras e engenheiros, como estão? Esse é mais um episódio do Sou EasyCast, o podcast mais legal de engenharia. E o tema de hoje é Tecnologia do Concreto. Uma oportunidade escondida? Vamos ver. E para falar sobre isso, estamos com Adriano Pacheco, engenheiro civil, BIM Manager, diretor da Alwyn e mentor da Sou Easy. Isso aí. Vamos conversar um pouquinho sobre concreto aí, pessoal. E também estamos com o André Crut, engenheiro civil, mestre em tecnologia dos materiais e especialista técnico da Supremo Cimentos, e meu marido. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, André, o que de fato faz o engenheiro de concreto, o que de fato você faz hoje no dia a dia sobre concreto? Bom, eu sou consultor de concreto já há um bom tempo, hoje eu sou especialista técnico de concreto da Supremo Cimentos. Um engenheiro de concreto, em geral, ele pode trabalhar desde com consultoria em concreto em geral, controle de qualidade, acompanhamento de obra, desenvolvimento de novos concretos e basicamente é isso. O negócio do mercado é que dentro dessas três áreas tu pode trabalhar em vários segmentos diferentes e é isso que o concreto é legal. E aproveitando, né, tipo, você vê essa dinâmica que tem, né, o profissional, o engenheiro civil, ele tem a gama, né, igual você falou, né, você pode ser consultor, como você também pode, né, fazer ali a parte do dimensionamento, também do cálculo, tá, análise técnica e controle de qualidade em específico. Então, assim, tipo, é um mercado muito abrangente, porque às vezes as pessoas olham assim e falam assim, mas ele é engenheiro do concreto, mas, tipo, o que ele faz? Ele é especialista só em concreto? Não, tem vários dados que você tem que abordar e ver se realmente tá, né, tudo... E não é só concreto, tu pode ser concreto fluido, pré-moldado, concreteira, tu pode ser um engenheiro de concreto focado em, sei lá, concreto de hélice contínua para fundação, tu pode ser um engenheiro de concreto de pavimento rígido, como se fosse um asfalto, para estrada, tu pode ser um engenheiro de concreto para bloco, paver, tubo, aduela. Então, é um mundo muito grande dentro do concreto. A gente devia ter nomes diferentes para isso, né? Porque a gente fala, é concreto. Na cabeça do leigo, né, ele acha assim que concreto é, sei lá, tudo é concreto, né? Mas, tipo, dentro disso, que a gente vai entrar nesses assuntos, tipo, são agregados diferentes, o teor de umidade é diferente. Então, assim, qualquer fator que você altere ali já muda a característica e a finalidade daquele concreto. É um concreto com slump diferente para fundação, hélice contínua? É um concreto para fazer concretagem de caixarias de pilar, que são mais restritos ao volume? É outro. Então, assim, vários pontos que o engenheiro tem que analisar antes de realmente fazer aquela execução, né? Então, assim, as pessoas às vezes têm que falar assim, concreto é tudo igual, é só pôr na betoneira e rodar. Na verdade, a gente vai discutir isso que não é assim, né? Não. Esse é o jeito errado de fazer. Eu acho que ainda mais um nicho que tem dentro da parte de concreto, que não é bem concreto, são os artefatos de cimento em geral, né? Que a gente hoje tá bastante na moda, na arquitetura, design de interiores, aqueles revestimentos, né? De concreto, revestimentos de argamassa de cimento, né? Enfim, que eles não têm abrida. Mas tem de tudo, né? É uma área também que não é só realmente o concreto, são os artefatos de cimento geral que movem uma indústria, né? E quando a gente para e pensa no revestimento 3D, a gente pode comparar, por exemplo, o revestimento 3D ali de, sei lá, R$500 o metro quadrado com o concreto da fundação da tua casa, e por mais que eles pareçam concretos extremamente diferentes, eles vão cimento, eles vão agregado miúdo, água, aditivo. Então, assim, a lógica por trás é muito próxima, só que o resultado final é muito diferente. E aí, realmente, o que difere um concreto do outro é o tipo da dosagem, a qualidade dos materiais, o controle de qualidade, e tudo isso é muito importante para o resultado final ser o que, de fato, vocês querem. E o legal é assim, que a cabeça do engenheiro pensante atrás disso, né? Porque o engenheiro, ele é diferente do arquiteto, né? Que o arquiteto, ele tá pensando na questão dos ambientes, da questão do conforto térmico acústico, questão ali da funcionalidade do ambiente. O engenheiro, ele já está mais ali no backstage, né? Então ele tá ali por trás das coisas, mas ele está vendo todos esses pontos. Então, quando o cliente ele deseja algo, é para fundação, na cabeça do engenheiro ele já fala, beleza, vou usar um concreto X, né? Um FCK25 Slump 12. Exatamente, então você já vai com aquela coisa, mas eu quero para artefatos. Então você já vai com aquela cabeça, é paver, é um revestimento à parte. Então você já vai, eu quero um concreto polido. Você já vai com aquela cabeça para aqueles pontos, né? Então, assim, o engenheiro, ele sempre está pensando, né? Igual uma coisa que a Carol, a gente sempre discutia na época da faculdade, era assim que
A gente na faculdade resolve problemas o tempo todo, né? Exercícios com um monte de problemas. E na vida real do engenheiro é só problema. Então nossa profissão é para resolver o problema dos outros, né? Seja pequeno, né? Fundações simples, seja para coisas grandes e concretos de alto desempenho também, né? Que eu acho que é uma coisa que é meio que a gente sabatinar aqui o André, né? Porque isso aí. A gente tá falando aí, falou 30, 25 MPa. E tem concreto de, sei lá, mais resistência que isso, que usa no mercado? Tem. Tem hoje até, é possível fazer até 200 MPa, não tão fácil, mas com controle de qualidade, não sei se você consegue fazer hoje no Brasil. Cara, e a gente usa isso geralmente no quê, assim? Não é utilizado, né? Hoje, acho que talvez concreto de linha mais utilizado seja 60, talvez 80 MPa, que daí já é... 80 e poucos. Que daí, poucos, às vezes. que aí é o CAD, né? O concreto de alto desempenho. Concretos acima de 80, 100 MPa, daí são concretos de ultra alto desempenho, o HPC e tal. Então, o Brasil ainda está meio que engatinhando nisso, mas já existem projetos... E dá para rodar 90 MPa assim na obra, assim, na betadeira, no padiola ali? Não dá. Nem se usar só cimento e água. Legal. Eu acho que a ideia do podcast é a gente trazer um conteúdo, principalmente para aquele engenheiro que está saindo da faculdade ou que está na faculdade ainda, conhecer melhor as áreas. Ele vai entender certinho o que cada profissional faz, então, e também como entrar nesse mercado. Por isso que eu queria te perguntar, André, para a gente voltar um pouquinho agora e que você contasse como que você começou, como que você foi parar nessa área, como é que faz para entrar nesse mercado, enfim. Eu acho que para entrar, basicamente, você tem que gostar, né? Acho que é o segredo para entrar, mas basicamente eu comecei em 2012 Comecei como assistente comercial numa empresa que vendia aditivo para concreto, no início só comercial, no segundo momento mais comercial ainda. E nessa época você tinha já conhecimento de alguma coisa? Como é que era? 2011, 2012 pouco, 2013 já comecei a ter mais conhecimento. A partir do momento que eu comecei a ter conhecimento, eu comecei a dar suporte para alguns clientes menores de aditivo, dando suporte realmente, orientação e direção para eles chegarem no desempenho que eles queriam. Depois, num terceiro momento, de fato, em campo, sendo consultor de concreto, atrelado a aditivo, e aí eu permaneci por 6, 7 anos. Basicamente, existe o aditivo e existe o concreto. O cara ele utiliza o aditivo para melhorar algum desempenho no concreto e melhorar a resistência, acabamento ou reduzir custo. E a empresa de aditivo ela tem essa característica de dar o suporte para o cliente atingir o desempenho e consequentemente comprar o produto dela, né? E quando você entrou, você já era técnico de edificações na área ou não? Eu estava finalizando o técnico em 2012, depois a engenharia, depois o MBA e aí depois o mestrado. Foi tudo somando foi uma escadinha. Porque o pessoal que está na graduação, assim, eu acho que o mais difícil é escolher a área, mas é aquilo que você falou. O estágio ele é importante por causa disso, né? É isso aí. Para você ver se realmente naquela área que você tá vai ser interessante. Se não, você vai falar assim, poxa, né, não é interessante que você vire o famoso siso, né? Você entrou no estágio e nunca mais saiu daquela área. Para você pular essas áreas, dá para você falar assim, é isso que eu quero fazer. É isso aí. É isso que eu vou me especializar, vou fazer um mestrado, né? Acho que é nessa linha, né, que o cara tem que pensar durante a graduação. Tá, eu vou me formar. E pra onde que eu vou, né? Aquele negócio, Adriano, o cara tem que gostar, né? Tem que gostar. Se não gostar, o mercado ele é muito bom, mas se não gostar, vai pra próxima, vai trabalhar com solo, sei lá. Mas só vai saber que gosta mesmo estudando e se entretendo e começando a trabalhar, estando no meio do mercado, né? Porque se você não tiver ali no meio, você acaba passando e você vai ser uma área que eu não tive muito contato na faculdade. Eu aprendi mais por ser casada com o André e ele sempre me explicava as coisas, mas eu não tive muito contato disso nem na faculdade. Se eu não tivesse esse contato fora, eu acho que eu nunca saberia de muita coisa. Eu como fui para a parte de projeto, e principalmente projeto estrutural, então você acaba fazendo que para dimensionar você vai usar o quê? O elemento, né? O concreto em si. Então, ele é junto com o concreto armado, né? Por isso que vira o concreto armado.
Então, você tem que conhecer um pouco do material. E quando você começa a conhecer, você fala assim, nossa, é muito mais abrangente do que realmente o profissional dentro da graduação pensa, né? Porque você fala assim, cara, é só concreto. Tipo, cimento, água e os agregados ali. Tipo, você fala, cara, é só isso, o que eu vou me especializar nisso? E você vê, cara, é um universo muito grande. Tem muita coisa que você pode se especializar, ser um especialista pontual de algo. Ou é para questão de dosagem, ou para questão de fiscalização, né, controle de qualidade, que é uma coisa que eu acho que dentro do mercado de trabalho tem poucos profissionais. Tem né? poucos, e até se a gente entrar no ecossistema, o concreto, basicamente, é cimento, né, mas a gente tem agregado miúdo, a gente tem areal, o cara pode fazer concreto com areia fina, areia média, areia grossa, com areia industrial, pode fazer com areia industrial com muito purulento, com baixo purulento, pode fazer com brita 1, pedrisco, brita 2, pode fazer sem agregado graúdo nenhum, um HPC da vida, por exemplo, não tem agregado graúdo, diâmetro máximo de 2,4. Então, todo o ecossistema, a questão de maquinário tem evoluído muito, então todo o ecossistema ele precisa estar alinhado para a gente chegar no concreto que a gente tem hoje. E uma coisa assim para mostrar para o público assim que às vezes nós, a engenharia, a gente é acostumado com os grandes centros, capitais, coisas do gênero. Mas a gente fez um projeto uma vez pela Auen que era lá para a parte do Nordeste, não lembro qual era o nome da cidade, e não tinha brita, só tinha seixo, né? E o problema do seixo é o quê? Que ele é liso, né? Então assim, tipo, para você fazer uma liga naquilo é bem complicado. E a gente não tinha concreteiras na região. Então, tipo, de qualquer modo, tinha que ser rodado em obra. Então a gente falou assim, cara, agora a gente vai ter que estudar como que bota um seixo que é totalmente liso, né? Para quem não sabe, depois pesquisa, dá um Google aí e fala assim, o que é um seixo? Tipo, para fazer aquela liga, né? Porque a brita tem os cantos ali e tudo mais que ajuda, né? Aumenta o ponto de abrasão. Exatamente. Agora, poxa, nesse caso, tipo, cara, como que a gente teve que dosar, teve que chamar um engenheiro especialista para dosar um traço pra gente rodar lá, que a gente precisava 25 MPa. Tipo, nesse caso, cara, o que faz? Então, qual é a diferença do seixo para um agregado graúdo tradicional? Um basalto, gneiss, calcário, granito. Basicamente, é que ele é muito mais liso. Só que também ele acaba tendo uma menor área superficial, a gente chama no concreto. Quando tens uma menor área superficial, tu consegue trabalhar com um teor menor de argamassa. Claro que tem que fazer algumas compensações para aumentar a aderência do agregado na pasta, né? Porque geralmente quando a gente tem o concreto, o rompimento do concreto, ele se dá na zona de transição, que é a parte externa do agregado graúdo com a pasta de cimento. Então, quando tu tens um seixo, tu tem uma zona de transição muito mais frágil do que teria com um agregado de basalto, de calcário ou de granito, por exemplo. Então, tem que fazer alguns ajustes em relação à argamassa, mas no geral, o resultado final é muito próximo. Claro que tem que cuidar ali com questão da qualidade do seixo, da resistência, compressão, mas no geral ele funciona super bem. Até inclusive bem dosado ele acaba tendo um desempenho melhor do que as rochas tradicionais. Então é isso que a gente fala, né? Que é isso que a gente gosta de trazer para o público aqui, né? Que ser engenheiro não é fácil, né? Por mais que hoje a gente mostre dessa forma aqui explicando, parece que é fácil. Só que é bem complexo, assim, essa análise, né? Porque, tipo, por mais que seja uma ciência exata a engenharia, né? Mas a gente trabalha com elementos da natureza, né? Igual, vai ser areia. É da onde? É de dragagem de um rio? Maré fina, maré industrial, maré grossa. Então, assim, são vários, né? Igual em São Paulo, o pessoal usa bastante demolições de construções e usa aquele refino de areia para reutilizar em algum paver ou coisa do gênero. Então, são elementos diferentes que a gente está tentando reutilizar de forma sustentável, né? Então, assim, é complexo, mas tem que estudar para chegar naquela coisa assim, tipo, beleza, agora eu sei, eu sou um especialista, eu sou mestre nessa área, então eu consigo realmente fazer isso de forma segura e com qualidade para a obra. Até entrando ali no assunto de rejeito de construção civil, é meio que o queridinho do mercado, porque a indústria, ela gera muito rejeito. Então, quanto mais resíduo gera, a gente tem que dar uma destinação, e dar uma destinação para o resíduo é muito caro. Só que quando tu tritura e tu faz tu utiliza esse agregado como agregado reciclável, tu não pode utilizar ele como em concretos com fim estrutural. Então, ou seja, tu pode utilizar ele para fazer, por exemplo, um concreto de uma calçada. Paver, já não pode nem utilizar mais, porque o problema do paver é que tem 35 MPa. E, teoricamente, só pode utilizar rejeitos de construção civil até 20 MPa. Só que, assim, é uma coisa que vai mudar, porque se atingir 35 MPa, por que tu não pode utilizar? Exatamente. Né? Beleza, tu não tem ali uma análise de durabilidade, mas
uma hora isso aí vai cair, não deve demorar muito, porque o que importa é desempenho. Se tu vai fazer com o agregado reciclado chegar em 35 MPa, por que não utilizar aquilo para uma peça de 35 MPa? Por que tem que utilizar numa calçada que faz 20? Exatamente. Então, chega. O problema é que, teoricamente, a norma não permite ainda. Mas logo ele deve permitir. Então, eu entendo muito que o engenheiro de concreto, ele mais ou menos faz uma receita. Ele tem que sempre fazer uma receita de uma forma simples, assim, tentando explicar, né, a função do engenheiro de concreto. Ele é o responsável por montar a receita do concreto. Quanto que vai de cada ingrediente? E daí os ingredientes são variados, cada região vai ter um e cada concreto vai ter uma especificação, né? Como você estava falando, tem seixo, tem brita, tem concreto que não tem brita, né? Tem concreto que tem o agregado granulado tão pequeno que ele nem é considerado brita. Enfim, tem vários tipos de concreto. Então, onde que trabalha esse profissional que faz as receitas? Ele trabalha em laboratório, ele trabalha já na obra, ele está na indústria, ele está nos grandes centros, ou ele está nas cidades pequenas? Aonde que tem a vaga para esse profissional? Então, Carol, tudo vai depender de qual área que ele está. Por exemplo, se ele trabalha com controle de qualidade de obra, ele pode trabalhar numa barragem, ele pode trabalhar numa pavimentação de uma rodovia, ele pode trabalhar em obras de infraestrutura, ponte, viaduto. Existe uma demanda muito grande de controllers de qualidade para esse setor, porque o Brasil tem bastante obra de infra e toda obra de infra precisa de um setor de controle de qualidade para garantir o desempenho do concreto. Se tu for, por exemplo, um engenheiro de desenvolvimento, um cara que desenvolve traços, tu pode trabalhar numa indústria, tu pode trabalhar numa indústria de artefato, numa indústria de tubo, de concreto, numa concreteira ou num pré-moldado. Tudo vai depender da tua especialidade, porque existe um engenheiro de concreto e existe um engenheiro de concreto especializado em um tipo específico de concreto. O cara pode ser um engenheiro de concreto só, que desenvolva concreto para bloco de fundação com gelo, por exemplo. É um mercado muito grande e que, teoricamente, a quantidade de pessoas que tem atualmente não dá conta de fazer tudo. E o legal disso, Carol, assim, dessa pergunta é que a gente sempre procura, né, onde que esse profissional vai estar, mas na verdade a pergunta que a gente pensa aqui, né, que agora me vem na cabeça é aonde que a gente pode gerar economia, né? Porque o engenheiro, na verdade, ele tem essa função, né? Além de preparar esses materiais, ele vai gerar economia. Então, igual você falou, né, tipo, na parte de fundação de bloco de fundação, utilizando gelo. Então, você fala assim, aonde que eu posso trazer economia para a obra, né? Às vezes o pessoal fala assim, eu não tenho uma oportunidade. Às vezes você tem que construir a oportunidade. É isso aí. Se você tem aquele conhecimento, você fala assim, poxa, essa empresa, essa construtora, ela está gastando dinheiro nisso. Eu posso propor para ela, vamos fazer um controle de qualidade, você me paga só um percentual do que eu consegui economizar. É isso aí. Então você fala assim, tem oportunidades em vários setores. Às vezes você coloca, né, aquela pulga atrás da orelha da construtora e fala assim, poxa, você está gastando mais material do que necessário, né? Não entrando no mérito da questão, ou entrando no mérito mesmo, né, na parte mais polêmica, assim, da parte de projeto estrutural. Às vezes o concreto que o projetista estipula, às vezes ele está um pouco até além do que realmente é necessário para aquele tipo de edificação. Ou o contrário. Ou o contrário, que também isso acontece demais, né? Que você chega em obra e você fala assim, poxa, mas essa resistência de concreto não é muito viável para esse tipo de empreendimento que você está utilizando, né? Ou também pode ser que o cara, ele contratou, o cara vai fazer um pilar, uma viga, enquanto um FCK 30. Só que quem garante para ele que o que ele atingiu foi um FCK 30? Será que da onde ele comprou o concreto entregou um FCK 30? Teoricamente, a concreteira ela não tem por obrigatoriedade fornecer um laudo que entregou o desempenho. Ela é obrigada a entregar o desempenho. Então, depende da construtora ter esse controle de qualidade, ter um mapa de concretagem, falar, o caminhão tal dia preencheu tal peça e, de acordo com o nosso controle, não atingiu o desempenho mínimo que a gente solicitou. Só que se tu não tiver esse controle, como é que tu vai chegar para a concreteira e vai falar que eles não entregaram o que tu contratou? Exatamente. Fala assim, dessa vez não fui eu que entreguei, ou essa peça não foi eu que concretei de fato, né? E aí no final tu tem que fazer um reforço estrutural com não sei o quê, ele tem que pagar uma nota porque às vezes tu não teve um controle mínimo de qualidade, porque precisa, sabe? Tu fazer um empreendimento de milhões, tu não vai gastar
pouca coisa com controle de qualidade, porque o concreto em si é muito barato. Sim. Né? Se a gente pensar em um metro cúbico, R$350, sei lá, está 35 centavos o litro. É muito barato pra gente negligenciar tudo. Comparando com uma coca, é 35 centavos o litro, né? É 70 centavos uma garrafa de 2 litros ali. Pra gente criar uma noção, o concreto ele é barato, né? Então ele é uma mão de obra que no Brasil tá muito difundida justamente pelo construtor. E assim, igual a Carol colocou ali na pergunta do profissional, onde que ele vai se enquadrar, né? É igual você falou, tipo, depende da área que ele está se especializando. E assim, você vê que tem demanda para pequenas cidades, esse profissional, ou é só para grandes centros? Tipo, sei lá, São Paulo, grandes capitais, Curitiba, por exemplo, que a gente vê que explodiu em questão de construções, né, verticalizadas, edifícios e coisas do gênero, né? Olha, acho que a gente pode segmentar, né? Por exemplo, se a gente pensar em controle de qualidade, talvez a maior demanda realmente esteja nos grandes centros, que é onde tem mais obra, onde tem mais necessidade de controlar o concreto, porque aqui nem sempre uma construtora vai fazer um prédio de 20, 25 andares, ela vai fazer o concreto dela. Ela vai comprar um concreto. Então ela precisa que alguém controle aquele concreto que quem fornece concreto para ela entregue dentro do que ela contratou. Agora, quando tu vai para o interior, tem muito mais demanda de desenvolver coisas novas, desde atendimento às normas e até melhorar desempenho, questão de fluidez, produtividade, acabamento, até resistência. Às vezes o pessoal não sabe nem o que qual é a FCK que está atingindo o concreto deles. Então o interior ele acaba sendo um pouco mais carente em relação a isso. Não só interior. Também aquela parte que é de galpões para agrícolas, galpões para toda essa parte que fica mais no interior mesmo, de fazendas, tem muito pré-moldado, né? A fundação de silo, por exemplo, né? Que, você fala assim, silo tem toneladas e toneladas ali de grãos ali em cima, né? E às vezes, tipo, o fazendeiro ele não vai se ligar, fala assim, eu tenho que ser tão responsável de saber de quanta resistência tem aquilo lá, né? Tipo, não que você vai discutir que o projetista dimensionou errado, mas você fala, poxa, mas será que aquele concreto que chegou tem aquela resistência que o projetista especificou? Porque você fala, um silo, às vezes vale alguns milhões de reais, né? Porque, tipo, pega soja, pega um saco de café, que chega quase a 100 mil reais um saco de café. Uhum. Aí você põe lá, tem 100, 200 sacos de café lá, você fala assim, poxa, você tem milhões de reais ali dentro, aí você fala assim, poxa, será que esse concreto aqui tem a resistência? Dá um recalque, cai no chão, aquilo ali, acabou. Poxa, é um prejuízo, né? É um prejuízo muito grande e o mercado ele é muito carente em relação a isso. Eu não sei se... Porque o pessoal que... Eu acho que assim, quando o André diz que o mercado é muito carente, ele está dizendo assim, falta profissional, falta gente que sabe do assunto para explicar, ensinar e qualificar essas pessoas. Pode ser, mas também acho que existe uma meia-culpa dos profissionais não conseguirem transmitir a importância disso. Entende? Porque assim, às vezes o cara que faz o silo, ele não consegue enxergar a necessidade dele ter um controle no concreto, dele ter um concreto bem dosado. Porque o pedreiro dele vai falar, não, eu vou utilizar aqui uma proporção de 1:2:3 e o concreto vai chegar na resistência que tu precisa. Sempre fiz assim, mas qual é a resistência que tu precisa? Sabe, o cara, quanto é que dá um concreto 1:2:3? Exato. O cara não sabe. Então assim, às vezes ele acha que tá tudo certo, mas não tá tudo certo. Então o problema é a gente... para passar para o cliente final que realmente ele precisa de um controle no material que vai garantir a durabilidade da obra dele. Seja um silo, seja uma estrutura para galinha, para vaca. Então, quando eu falei desse assunto, é porque o André aprontou umas comigo, né? Ele, quando vendia aditivo por aí, ele passava o meu contato para os clientes que queriam um projeto e tal. A gente faz aquela, né, indicação e tal. De repente liga um cara pra mim, você faz projeto de galinheiro? Aí eu falei, olha, nunca fiz, né, mas podemos fazer aí e tal, entender. Aí o que acontece? No interior tem uns pré-moldados, umas empresas de pré-moldados pequenos, que elas estão especializadas em fazer pilares de concreto. Ou às vezes nem tanto. Nem tão pequenas. Nem tão pequenas como deveriam, mas aí eles fazem a cobertura metálica.
Só que eles não têm projetista, eles não têm engenheiro responsável, eles não sabem nem o traço concreto. O André chegava lá e ensinava tudo para eles. Mas é uma deficiência, assim, que também tem nas cidades pequenas, né? Que falta esse profissional ali para prestar esse serviço, qualificar. Aos poucos o CREA vai, né, visitando essas fábricas, mas às vezes nem chega, porque é muito longe, é lá no fim do mundo, né? Só sob denúncia mesmo, enfim. Acontece muito disso, então ainda também tem esse... Por isso que eu falei esse mercado. Não, mas tem muito. O interior, ele é muito carente de informação, eles precisam evoluir. Assim, claro que a empresa interior é enorme, né? Então, a gente está falando de uma fatia, mas realmente existe essa necessidade, e se a gente parar para pensar em proporção de empresa interior que tem um controle, que sabe qual é o FCJ do concreto deles, eles não sabem, sabe? FCK 25 que resistência chega? 25? Não. O FCK 25 deixa o quê? 29, 30, 31 MPa. Eles não sabem, eu tava utilizando uma areia média, troquei para uma areia fina, o que vai acontecer, sabe? Não, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Exato. Eu tava com brita 1, trocou para perisco, melhorou, piorou? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, entende? Falta uma direção para esse pessoal, para que realmente o concreto realmente ele deslanche e cada vez mais o pessoal tenha mais informação, né? O concreto, assim, ele não tem dados, mas é um dos materiais mais utilizados no mundo, né? É o segundo mais, né? Segundo mais utilizado no mundo, né? Então, você vê, assim, tem uma necessidade grande, não só aqui, mas no mundo. Aí o pessoal vai falar assim, nossa, mas vocês estão, entre aspas, criticando a estrutura do Brasil em relação... É que o Brasil é muito grande, né? Às vezes você pega dados europeus de outros países, mas são países muito menores, né? Então, você fala em proporção do país, é aquela história. Se o cara construir um predinho aqui, ele vai construir um predinho lá em São Luís do Maranhão, em qualquer outro lugar do país. E a segurança e a tecnologia do concreto empregado ali tem que ser a mesma. Os rigores e a normativa é nível nacional. Só que nesses outros locais, às vezes não tem profissional para seguir nem aquele preceito normativo para garantir que aquele concreto vai ter aquela resistência X específica que um projetista estipulou, né? Ou às vezes se estipulou, né? Que às vezes não tem nem projeto, né? O cara fala assim, eu vou fazer uma edificação, vou fazer aquela concretagem e acabou, né? Porque o concreto não é só chegar o concreto dosado que seja da concreteira, né? Colocou dentro da forma, da caixaria lá e acabou, né? Tem um processo de cura, né? Tem algum, por curiosidade, assim, tem algum processo de cura que você participou que foi diferente do tradicional? Tipo, cura química ou cura com algum outro tipo de sistema diferente, assim? O mais tradicional é realmente molhar lá. No caso, vamos pensar uma laje, por exemplo. O mais tradicional é molhar a laje, porque quando o concreto ele hidrata, ele perde água. Aquela água de hidratação do concreto, ela evapora, some. E para que seja controlada a hidratação, tu precisa molhar, deixar ela úmida. Pode criar alguns outros processos. A cura química, geralmente se usa uma base de parafina, e ela é um líquido branco, parafina, né? E ela cria uma película branca na laje, e aí ela impede com que essa água de exudação do concreto ela evapore. Então, basicamente, tu utilizaria a própria água do concreto para continuar hidratando. É super eficiente, eu acredito ser um método muito mais indicado do que o pessoal utiliza, porque, por exemplo, eu não conheço ninguém que molha a laje por 14 dias, que nem a norma diz que... Porque, assim, pela norma, você precisa molhar a laje por 14 dias ou até ela atingir 80% do FCK, se não me engano. Então, imagina, um FCK 25, tu precisa atingir 20 MPa. Talvez daria ali 10 dias, 12 dias, alguma coisa assim. Mas ninguém molha 3 vezes ao dia durante 10 dias. Então, a cura química, ela resolve essa dor, né? É uma opção, é custo, mas no final da obra não custa nada para te ter uma laje sem trincas, sem fissura e um concreto mais durável. É que o engenheiro ele tem que pensar nisso, né? Tipo, em todo o processo, que às vezes você fala assim, se você negligencia uma etapa, né, o resultado final do cliente sempre vai ser o quê? A obra dele pronta. Se você se preocupar só com a qualidade do concreto chegando da concreteira na tua obra,
Eu falei assim, tá, e outra etapa, que é você, né, fazer toda a cura, fazer todo o processo realmente como manda o figurino da norma, né, pra você seguir aquele controle. Porque senão vai aparecer uma trinca e fala assim, foi a concreteira. Concreto veio ruim de lá. Ó, essa fissura aqui, eu falei assim, poxa, mas tá, você curou direito? Né? Sim. Não. Então essa fissura pode ser culpa sua, né? Então assim, o engenheiro tem que ter essa habilidade de ter essa visão, né? Tem uma coisa muito comum em piso industrial. O cara vai fazer um piso industrial, contratou uma concreteira e contratou uma empresa de piso para fazer para polir o piso, para dar o acabamento e tal. E aí, beleza, a concreteira entregou o piso, mas na hora que o piso ele descarrega, ele hidrata e existe um tempo certo para o pessoal da máquina do piso, então a bailarina, que é a desempenadeira, entrar para fazer o acabamento do piso. Se eles entram muito antes, sobe uma argamassa e aí dá muito problema de delaminação no piso, que é quando aquela cria uma película e essa película ela cria realmente uma casca na camada superior do piso. Acontece muito. E também tem muito problema do pessoal errar o time para depois, entrar muito depois. Aí o que eles fazem? Jogam água, que acontece o mesmo problema de delaminação, esfarelamento. Então, é muito importante não só tu comprar o concreto, tu saber quando tu entrar, por exemplo, com acabamento, quando tu entrar com cura química, quando você tem que passar no endurecedor de superfície, porque o estado fresco ele é muito fácil de lidar, mas o estado endurecido é quando dá o problema, né? E geralmente a transição do estado fresco para o estado endurecido é onde que vai dar os maiores problemas. Exato. Eu queria aproveitar aqui, já que a gente está falando de problema, o que pode dar, o que pode acontecer, né, em várias situações quando a gente usa o concreto. Eu queria perguntar para o Adriano. Esses dias um cliente nosso, que a gente está trabalhando numa obra em conjunto, mandou para a gente assim, o que pode acontecer de errado se o concreto for ruim na obra, né? O que pode acontecer na obra caso o concreto não atenda à resistência, enfim. O que significa o projeto na obra, Adriano? Essa é uma pergunta bem polêmica, né? Porque se for analisar, assim, são vários fatores que você tem que levar em consideração, né? Primeiro ali, a questão do projeto tem que estar bem dimensionado, né? Tipo, desde a questão do deslocamento das peças, dos elementos estruturais, essas vinculações em si que eles têm. Aí entra a questão, quando chega esse concreto na obra, por exemplo, eu fiz a concretagem de um pilar e eu precisava de 30 MPa nesses pilares, né? A concreteira não se preocupou com a questão de qualidade. Se por acaso eu retirei os corpos de prova ou contratei uma empresa para fazer lá e depois vou romper com 7, com 14, com 21 dias, vou ver o que dá. Se não atingir as resistências necessárias para o pilar, todos esses pilares eu vou ter que refazer de novo. Porque eu fiz um projeto estrutural para ele resistir 30 MPa. Então eu estou falando que o meu concreto, a compressão vai resistir 30 MPa. E o restante, o aço, vai estar trabalhando a flambagem, a flexão e coisas do gênero. Se esse concreto não atingir a resistência, aquela obra ela tem que parar e você tem que fazer todos os reparos. Vai fazer reforço, vai remover aquele concreto, quem que vai ser o responsável por isso. Quem está fazendo o projeto estrutural, ele quer que seja, que siga realmente aquela dosagem, né, e a resistência de 30 MPa. Se não atingir, aí aqueles fatores. Alguém tem que ser punido, né, no caso, porque vai ter que ser refeito. Não pode continuar daquela forma, né? Então, é um problema muito sério em relação a isso, né? Então, eu já vi casos de não obras minhas, mas que teve que fazer toda uma remoção de laje para realmente que atingisse a resistência. Então, os projetistas viram que estava uma fissuração maior do que o necessário que estava em projeto, eles falaram, vamos tirar um corpo de prova. Então foram lá com a serra-copo, tiraram corpos de provas, né, em pontos estratégicos da laje e viu que não atingiu a resistência. Aí eles foram atrás da concreteira, né, porque não estava a resistência aqui. Aí toda aquela burocracia jurídica, contratual e coisas do gênero. É complexo quando chega nesse estado. Mas são casos que você tem que controlar, né? Igual o André falou. Poxa, o patrimônio é seu, o investimento é seu, então você tem que realmente falar assim, eu quero garantir que tenha, no mínimo, a resistência que eu especifiquei. Isso é uma coisa muito comum. André, não tinha um caso de uma laje que caiu aqui no Paraná um tempo atrás? Eu não lembro se era por causa do concreto ou não. O que aconteceu lá? Lá foi no norte do Paraná, numa universidade. E ali, se eu não me engano, foi problema de montagem. E aí, volta naquele assunto que a gente falou, né? Concreto não é só o concreto na hora que ele é preenchido a forma. Nesse caso, era uma laje pré-moldada, então ela foi produzida numa indústria com controle de qualidade bem rigoroso,
foi transportado e na hora da montagem houve algum problema e... Mas é isso que a gente fala, né? O concreto ele vai muito além, né? Hoje a gente estava falando, né? A ideia assim, da solução é sempre a implementação do BIM, né? No uso dessas novas tecnologias para favorecer a partir da indústria do setor da construção civil em específico, né? Então, hoje, para o BIM ele funcionar bem, a gente teria que fazer o quê? Você faz toda uma modelagem em BIM e você manda esses elementos para confecção em fábrica, né? Então, vou usar laje pré-fabricada, no caso, laje alveolar ou coisa do gênero, né? Tipo, pensando mais em questão indústria, pavimento de estacionamentos, coisa do gênero. Então, quando isso já vem pronto, o controle de qualidade é bem maior. Só que ainda tem esses fatores, a questão da montagem, né? Então, assim, vai ser ainda uma brincadeira de Lego? Vai, né? Só que são todas aquelas questões, né? Tipo, desde o içamento, como que foi feito, se foi feito o içamento no local correto, né? Onde foi que o projetista pensou para isso. Então, assim, são vários fatores. A peça teve algum impacto antes de sair do caminhão. Isso implica muito também na resistência final já desse elemento que já vem pronto, já vem curado. Você só tem que instalar ele em obra, né? Então, assim, são vários cuidados que a gente tem que ter no concreto, né? Que é o material que a gente mais utiliza, mas também é o que pode dar mais problema na obra e vir a complicar em vários setores, né? A ruína ou uma fissura que você tem que fazer um reforço estrutural que às vezes vem custar 3 vezes mais, né? O valor. Então, assim, é bem complexo o concreto pra gente tratar só aquele concretinho numa betoneira, padiola e acabou e vamos embora, né? É isso. E quando a gente fala de BIM, de indústria, ainda que a gente tenha um concreto, a gente tem um setor que tem um controle de qualidade alto, tem processos bem definidos, tu consegue, uma construção industrializada, então tu consegue manter um padrão, tu vai fazer 50 pilares, tu sabe que os 50 pilares eles vão ter um desvio padrão baixíssimo, porque o aço é tudo cotado da maneira correta, tem o espaçador da maneira correta, o concreto tu sabe que ele é padrão, então tu vai ter uma variação de resistência muito pequena entre as peças. Agora, quando tu vai para a construção tradicional, aquela construção de casa, mais de 50% do mercado hoje de cimento é para o pessoal de saco. E o problema é quando a gente vai pro varejo, pro pessoal ali que compra saco no material de construção e faz o concreto em casa, e aí não é um problema. Acho que todo mundo tem jeito de fazer o seu concreto, todo mundo sabe o que faz. O problema é que no Brasil, a maior parte do cimento produzido é destinado para esse tipo de obra, e aí a gente sabe que é uma obra que não tem controle de qualidade nenhum, o pessoal faz tudo em volume, às vezes em pá. Então, quando a gente chega nesse nível de mercado, a gente vê que a gente está muito atrás, por mais que no lado a gente tem o BIM, no outro lado a gente... tem autoconstrução, né? Tem autoconstrução, então é um abismo muito grande ali. Claro que talvez o BIM não vai ser... O BIM nunca vai chegar para esse pessoal que faz aquela casinha, mas assim, ainda assim eles precisam chegar mais perto dessa padronização que é a tendência para o futuro, né? Porque assim, você pega assim, principalmente, né, os países, sei lá, norte-americanos, europeu em si, que usa bastante steel frame, né? Então você fala assim, poxa, por que isso não pega muito no Brasil? Por que a gente gosta mais desse sistema construtivo nosso, né? Concreto, fechamento em tijolo e coisa do gênero. Você acha que isso é porque a gente tem essa autoconstrução, né? O cara mesmo faz seu concreto na obra e faz essas casinhas? Ou é porque a indústria do concreto que tem no Brasil acaba sendo mais econômico no valor final? Ou é mais preconceito mesmo? Tipo, a gente não usa steel frame por preconceito ou por monopólio de alguma cimenteira ou de concreto, coisa do gênero? Pode ser que seja união de tudo, né? Eu acho que é mais o Brasil mesmo, sabe? O Brasil, ele cultura. A cultura, ela é muito... eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Por que eu vou fazer um negócio que dá certo na América do Norte? Isso aqui logo, logo vai cair, eu não acredito na resistência. Aí... Aquela história, eu vou chutar a parede, vai quebrar, né? Tipo, mas você não chutou de alvenaria, né? Então, aquela história, assim, né? Então, assim, acho que é a união de tudo isso. O Brasil precisaria, principalmente nessa autoconstrução, evoluir um pouco mais, mas assim, dificilmente vai chegar onde a gente quer, né? Eu acho que
a gente tem que focar onde a gente sabe que pode melhorar, que é aquela classe intermediária que, de fato, um BIM, uma padronização melhoraria, que aí eu acho que realmente é um público que está mais suscetível a aceitar a evolução. Esse pessoal que compra ali o saco de cimento para fazer algumas coisinhas em casa, eu acho que eles vão continuar sempre assim. Uma coisa que... Pode... Eu ia entrar num assunto da obra que eu trabalhei, né? Eu trabalhei numa obra de paredes de concreto, então que ela entra com essa parte do concreto, né? Entra a parte física ali, que todo mundo acredita que o concreto é muito resistente, mas é uma tecnologia diferente da normal, que seria os pilares, as vigas de concreto e a alvenaria de vedação, né? Pilares. Então ela tem isso. E naquela obra a gente tinha vários tipos de níveis hierárquicos ali que trabalhavam com concreto. Então eu queria entrar um pouquinho nesse tema de as funções que a gente consegue exercer sem conhecendo de concreto, os profissionais que estão envolvidos, né? Então ali na obra tinha eu, estagiária, que fazia o acompanhamento da concretagem, eu fazia mapas de concretagem, né? Então cada caminhão que chegava, eu fazia o mapa realmente, a gente desenhava na planta para mostrar para onde tinha ido cada caminhão. E também tinha o pessoal da concreteira, enfim, o pessoal da bomba, o pessoal que alisava a laje e tal. E tinha um profissional ali que era especialista em fazer o controle do concreto, né? Mas ele não era um engenheiro, ele era um técnico, nível técnico, provavelmente. E ali ele fazia esse controle da tecnologia do concreto. Ele basicamente recebia o caminhão da concreteira, fazia slump, fazia os ensaios ali iniciais, né? Dosava o concreto, ele que botava o aditivo conforme a concreteira mandava e fazia. Então esse seria um cargo. Além desse cargo do cara que fica ali na obra fazendo slump, controlando ali, quais seriam as outras funções que um engenheiro de concreto poderia exercer? Eu acho que dá pra gente o engenheiro de concreto e todo o ecossistema do concreto. Sim, porque, assim, focando mais para a parte qualificada, para a parte técnica, né? Isso, porque, por exemplo, quando a gente pensa em controle de qualidade, em controle de qualidade de obra, seja indústria, seja numa obra de parede de concreto, geralmente ou pode ser engenheiro ou um nível técnico, porque tu não assina uma responsabilidade, basicamente tu tens uma função de controlar o material, então, de acordo lá com a especificação da concreteira, o concreto vai chegar numa classe de abatimento, tu vai colocar um aditivo e vai abrir para outra classe de abatimento. Então, basicamente, o cara ele segue alguns parâmetros pré-estabelecidos. O cara ele tem um conhecimento, ele sabe moldar cubo de prova, ele sabe romper cubo de prova, ele sabe retificar, ele sabe tirar flow, sabe tirar slump. Então, ele entende todo o ecossistema. Pode ser um engenheiro de concreto que faz isso, não tem problema, mas tudo vai depender do nível da empresa. Uma empresa maior, às vezes, vai ter um engenheiro e vai ter um técnico. Uma empresa, talvez, às vezes, intermediária, vai ter só o técnico e vai ter um engenheiro supervisionando isso. Até acho que é importante falar que toda concreteira tem que ter um responsável técnico e engenheiro, Tem né? que ter até para alinhar aquilo que o Adriano falou antes, né? Porque, deu algum problema e teve que fazer uma extração e na extração constatou que a obra não atingiu o FCK contratado. Alguém tem, tu falou ainda, alguém tem que assumir a culpa. Quem assume a culpa? O responsável técnico da concreteira. Não é o dono, não é o dono da concreteira, não é o balanceiro da concreteira. Né? Porque assim, quem carrega o caminhão? É o balanceiro. Quem teoricamente é o responsável pela concreteira? É o dono. Mas quem é que assume a responsabilidade quando dá um problema? É o engenheiro civil. É o engenheiro civil. Então assim, é obrigatório pelo CREA. Inclusive, não só a concreteira, né? Toda empresa que fabrica algum material cimentício, ela tem que ter um responsável. Então, isso que a gente falou não é para você ter medo de assinar uma responsabilidade técnica de uma empresa, né, seja de uma concreteira. É pelo contrário, isso vai te dar mais gás até a questão da valorização salarial, né? Porque você vai fazer toda a sua análise de cálculo, você vai fazer todo o seu dimensionamento e vai passar isso para os responsáveis ali, fazer dosagem, fazer o carregamento e tudo, coisa do gênero. Então, assim, você se sente, entre aspas, é o rei da concreteira, né? Porque você, assim, você é a cabeça pensante, né? Então, eu sempre falo para os alunos, assim, nas mentorias,
o engenheiro, ele tem que ser o responsável, ele tem que ser o chefe ali e direcionar todas essas informações, porque o conhecimento está com ele. Então, vai chegar lá na frente, pode dar esse problema de não dar resistência, aí você faz a engenharia reversa. Por que não deu resistência naquela laje? Onde pode ter os erros? É um desvio padrão que pode ser? É um agregado que foi utilizado? Foi na hora de carregar? Foi na hora de dosar? Então você analisa esses pontos que pode dar errado, traz esses valores na sua análise de cálculo e você faz, né, mitiga todos esses riscos para isso não acontecer e você ter uma responsabilidade por isso, né? E aí quando a gente... Vamos entrar bem na concreteira. E aí é análise de dados puro. Até a função do engenheiro que notou, tem engenheiro que é só análise de dados. Imagina que tens uma concreteira que fabrica uma coisa, sei lá, 3 mil metros cúbicos por mês. E aí no final de cada mês, ou cada quinzena, ou cada semana, tu pega, sei lá, todos os FCKs 25. E aí, de acordo com a norma, tem que mudar corpo de prova a cada 20 metros cúbicos. Então, se tu fabrica 3 metros cúbicos, tem que mudar pelo menos 120 amostras de concreto durante o mês. Vamos dizer que um texto desse seja FCK 25. Então, tu tem 50 amostras de FCK 25. 50 amostras, tu já tem um desvio padrão alto. E aí vamos dizer que tu olha lá o desvio padrão. FCK 25 deu 31, 29, 28, 27. Puta, tem um que deu 23. Fala, opa, 23? Teoricamente a norma te permite, né? A norma permite ali uma margenzinha de segurança abaixo do FCK. Por mais que não é indicado, a norma permite. Tu fala, tem 2 resultados abaixo, o meu FCJ abaixo do FCK. O que é isso aqui? Aí tu começa a destrinchar. Carregamento, material, esse dia aqui eu recebi um lote de areia que parecia que estava com contaminação de argila. Esse dia aqui aconteceu algum problema com a bomba dosadora de aditivo, bomba dosadora de água. Esses 2 problemas que deu resistência baixa é de um motorista específico. Será que o problema não está na moldagem do motorista? Entende? É análise de dados pura. Tu precisa entender o que está acontecendo ali, porque se tu tem 50 amostras, 2 dão abaixo, alguma coisa aconteceu nessas 2 para justificar essa resistência abaixo. Senão... Porque você seguiu o mesmo processo, né? Siga o mesmo processo, o mesmo material, a mesma dosagem, o mesmo traço. Não pode ter um desvio padrão de... A gente chama, no concreto, o desvio padrão ideal é 3, né? Então, se a gente pensar 3 vezes 1,65 ali, que é o fator de conversão da norma, tu vai ter... O ideal é tu ter ali 4 MPa e meio de margem. Então, assim, mais que 4 MPa e meio, provavelmente tu está gastando dinheiro para fazer um concreto. Abaixo de 4 MPa, aí tu tá com controle de qualidade bem redondinho, tu tá com o processo bem calibrado, balança calibrado, funcionário bem treinado. E aí que entra a parte de controle. Controle é custo? É custo. Só que se tu conseguir reverter o controle em redução de desvio padrão, tu consegue economizar dinheiro. Tu depende muito do teu volume. Tu faz, sei lá, 10 metros cúbicos de concreto, com certeza tu vai ter uma equipe muito grande para ter um controle de qualidade que te permita ter um desvio padrão baixo e tu economizar material. Tudo ajuste, né? No caso, igual a gente fala, né? A função, né? Que eu sempre brinco com a Carol, né? Quando você faz aquele juramento, você está entregando algo de valor para a sociedade, né? E a questão do concreto, você está usando, né? Querendo elementos naturais, né? Então você está usando areia, você está usando brita, então você está retirando isso da natureza. Então se você faz uma coisa com controle de qualidade melhor, você está tornando aquele seu empreendimento mais sustentável, né? Então até para a venda do concreto é melhor, né? Então eu falo assim, o nosso concreto ele tem um valor que destoa um pouquinho do mercado, por quê? Que a gente dá prioridade aos agregados que a gente retira do mercado, então a gente tem uma pegada mais ambiental para controlar esses materiais. Quanto mais controle, menos desperdício de material eu tô tendo uma dosagem mais otimizada. Então o cliente está recebendo algo mais otimizado e eu estou atendendo também a questão ambiental, né? Então assim, isso é legal, né? Tipo, dentro do mercado, até mais nessa nossa geração é legal você entregar algo mais ambiental, né? Sim, legal. Eu gosto de ser mais prática aqui e tentar resumir as ideias, né? Então, resumindo, eu acho que a gente tem vários níveis hierárquicos. Cada concreteiro precisa de um engenheiro responsável, mas nem sempre ele vai exercer a função de engenheiro, né? Então a gente tem vários níveis aí que a gente consegue encaixar um especialista em concreto. Ele pode chefiar um laboratório, ele pode estar na obra, ele pode estar na concreteira, realmente fazendo essa dosagem, esse controle de dados. Ele pode ser uma pessoa mais de vendas, né? Ele pode ir até os clientes, ele pode trabalhar em fábricas de pré-moldados, daí ele vai trabalhar tanto com a parte de projeto, tanto com a parte de controle do concreto. De produção.
de produção, né? Então, tem toda aquela questão de vários níveis hierárquicos que precisam ser preenchidos com profissionais qualificados que a gente precisa ter no mercado, né? E tendo isso em vista, como é que tu enxerga hoje o mercado de concreto? Tem oportunidades? Como que estão as oportunidades? É um mercado que está saturado, né? A gente teve um podcast que a gente falou sobre a engenharia vai acabar, tem muito engenheiro, o que vai acontecer? Então, tem isso, o que você acha? Vai ter, tem vaga ainda nessa área ou não? Quando a gente, acho que depende muito de onde a gente está, né? Que nem a gente conversou agora há pouco, quando a gente vai para o interior, existe uma necessidade muito grande de gente que conhece concreto, porque o interior, principalmente Paraná, Santa Catarina, é muito rico, são regiões que têm grandes obras, e por terem grandes obras tem grandes indústrias, por terem grandes indústrias precisam de bons profissionais, e por mais que tenham, tu tem ali 2, 3 grandes empresas que vão acompanhar todos os bons profissionais, então tem empresas em ascensão, empresas crescendo que demandam bons profissionais. E quanto é para São Paulo, a necessidade é maior ainda. Mas quando tu vai para outras regiões do Brasil, a necessidade é bem grande, porque cada vez mais os bons profissionais eles estão indo para as maiores empresas e está faltando aquele cara que desenvolve coisas para empresas que querem crescer. Então, existe uma demanda muito grande. Acho que não só diretamente com o concreto, que quando a gente fala concreto, desenvolvimento, controle de qualidade, engenheiro responsável, isso é chover no molhado, todo mundo sabe que precisa, porque falta gente mesmo, mas é como tu falou, Carol, às vezes é gente comercial, às vezes uma indústria de pré-fabricado, uma indústria de pré-fabricado ou uma concreteira, ela precisa de um engenheiro, um comercial que vende concreto, e o cara que vende concreto ele precisa entender de concreto, né? Então, pelo menos a gente entende que isso seja o básico. O cara que atende com matérias-primas, todo o ecossistema, com areia, brita, equipamento, o cara tem que entender pelo menos o básico de concreto. E certamente o mercado precisa de gente. Adriano, quando ele fala assim que é chover no molhado, né? O que você acha que a gente que vem da área de projetos, assim, a gente também sente a falta a carência, né? Desse mercado. E quando a gente vai ter esse contato com as concreteiras, quando a gente precisa indicar para os clientes, a gente também sente essa falta. Agora a gente está com essa obra e a gente não conseguia data para concretar, porque elas estavam todas com a demanda alta. Desse teu lado de tocar a obra, o que você fala dessa área? Assim? Então, a ausência de profissional é nítida em todas as áreas, né? Profissionais capacitados, né? Igual a gente fala, tem muitas universidades formando profissionais. Formar é uma coisa, agora ter aquele conhecimento técnico que é o necessário para a engenharia em si, que é o mínimo que você tem que ter, né? Tipo, você pode ser até o medíocre, né? Ser mediano dentro ali, você tá bem ainda, porque assim, o mercado tá precisando até de gente média, né? Então, o profissional, quando a gente vai para a parte de obra, liguei para as concreteiras, não tinha concreto para 2 semanas. Então, assim, a demanda estava muito grande. Então, você fala assim, Curitiba, dentro das capitais, é uma das menores capitais do Brasil. Mas você fala assim, tem uma demanda grande de construção, né? A tendência é aumentar mesmo. A gente estando nesse sistema pandêmico ainda, mas a tendência é aumentar. E a gente fala, tem muitas... Eu liguei para 10 concreteiras, né? Então, assim, tipo, não é pouco dentro de uma capital. Acho que Curitiba tem 13. Então, se for ter, eu ligar para 3 para ligar para todas. Então, assim, eu não tenho caminhão suficiente, eu tô atendendo só uma obra específica. Então, assim, tá todo mundo precisando e esse setor tá crescendo. Então, você fala assim, poxa, ligou um alerta, fala assim, tá faltando profissionais aí, né? Outro ponto, para quem tá fazendo obra, quem tá gerenciando e tá tocando, tipo, tá na hora da gente começar a fazer o quê? Cronogramas mais precisos, né? E conversar melhor entre cliente e a obra. Porque quando a gente fala em BIM, desenvolver todos os projetos em BIM não é só, você tem que colocar o projetista, o cliente e os fornecedores, né? Então, seja fornecedor de concreto, fornecedor dos materiais, então você tem que fazer todo um ciclo de vida da sua obra para você acertar todos os pontos.
Ah, tem fator de chuva que implica. Tem fator de chuva que implica. Mas assim, você tem que fazer um planejamento. Ah, tem que fazer o concreto. Ah, tá menos 2 graus em Curitiba, vou fazer concretagem? Poxa, não vou poder fazer ali porque eu sei que não vai ter o tempo de pega do concreto, vai ser todo um impasse que tem. Então, tem todos os fatores meteorológicos que você tem que analisar e toda essa comunicação entre fornecedor, o cliente, para ele entender, eu quero só para ontem. A gente não faz pastel, né? Tipo, não é assim, tipo, vou pôr para fritar e já te entrego aqui um pastel quentinho. Não dá, a engenharia não é assim, ela não funciona dessa forma, né? Então, assim, quem está na obra, a dica é, faça um bom planejamento e tenha conhecimento de todos os passos da obra, né? Que o cliente, igual a gente falou, ele quer o quê? Ele quer estar morando. O projeto é uma etapa, a concretagem é uma etapa, o revestimento é uma etapa. Então você tem que pensar em todas essas etapas, unir isso dentro da sua cabeça como engenheiro e falar assim, tem que seguir processo. Eu sempre gosto dos 3 P's, né? Pessoas, processo e produto. Se você conseguir seguir isso, quem são as pessoas? Os engenheiros envolvidos. O processo, como que eu vou fazer? É uma obra convencional, é uma obra que não é tão trivial assim, então tem que definir um processo. E o produto que é? É aquela edificação pronta, construída e o cliente morando dentro dela, né? Então assim, tem que analisar todas as vertentes para não dar na trave. Senão você fala assim, hoje está tudo bonito para concretar. Poxa, vai chover, não tem concreto suficiente para chegar lá. O cara fala assim, você quer 40 cúbicos, só posso te entregar 10. É tipo aquele negócio, né? Às vezes, sei lá, choveu a semana toda. Cara, tu sabe que na semana seguinte não vai ter concreto, porque todo mundo vai pedir concreto. Exatamente, é aquela história. É assim, às vezes achar é loteria, você fala assim, poxa, achar uma concreteira boa e obra, assim, tem todas as variáveis possíveis para acontecer, né? E a lei de Darwin funciona muito bem. Se pode acontecer, meu amigo, vai acontecer. Então, falando de concreto bom, achar uma concreteira boa e tal, André, como é que a gente sabe que um concreto é bom? E o que eu quero te dizer? Como é que um leigo vai dizer assim, esse concreto é bom, esse acabamento tá bom? Como é que ele sabe se a resistência chega? Explicando de uma forma mais leiga, assim, quais são os itens que a gente avalia que vai dizer se o concreto é bom ou não? A gente pode dividir em 2 etapas, né? A parte estética, acabamento estético, qualquer um consegue. Como é que vê um acabamento bom, assim? Porque, por exemplo, eu não sabia como ver uma peça bonita e feia, qual que era uma diferença delas. Depois de você me mostrar muitas vezes que eu criei esse senso, mas explica, assim, como que é uma peça com bom acabamento, como que ela não... Bom, basicamente o concreto ele tem que ser liso, né? Então quando a gente olha o concreto, ele tem que parecer uma parede sem aquelas bolhas. Tu viu, tem um pilar, por exemplo, recém-concretado e tem uma bolha enorme. Provavelmente não foi adensado da maneira correta. Ou o concreto estava muito seco, ou tinha uma alta taxa de armadura e foi utilizado um agregado grosso muito grande, ou a forma utilizada ou o desmoldante utilizado não foi o mais correto. Mas sim, na maioria das vezes o problema é vibração. Então, tem a estética, que é esse acabamento, ter bolhas, ser visual. Isso, só que o lado estético, quando não um pilar numa parede, por exemplo, tu vai rebocar, chapiscar e tu não vai ter problema. O problema é quando tu olha o estético, tu vê uma trinca, né? Tu vê uma trinca, pode ser uma retração plástica, pode ser algum problema que seja mais que estético, possa ser estrutural. Então, sempre é importante avaliar. Em questão de estético legal, desempenho, a única maneira de tu ter o controle de desempenho de um concreto é moldando o corpo de prova e fazendo a resistência. É claro que tu pode solicitar para um laboratório a extração de um corpo de prova depois da peça concretada, só que primeiro que é caro e depois que os caras vão tirar um pedaço do teu concreto, né, depois de concretado, por mais que eles enchem de grout e tal, mas nunca é a mesma coisa. Então, o ideal é se planejar, vai ter concretagem, conversa com a concreteira, conversa com algum laboratório externo para fazer esse acompanhamento, moldagem de corpo de prova, ou você mesmo faça, cria um processo dentro da construtora para comprar lá os corpos de prova, molda os corpos de prova, contrata um laboratório, cada rompimento de corpo de prova custa R$20, é muito barato. Então, não dá para falar, por exemplo, que é um negócio muito caro ou que não existe informação, sabe? Se colocar no YouTube, por exemplo, ou na Soweasy, por exemplo, vocês vão ver que a informação está lá. Só precisa realmente aplicar e não dá para ter desculpa de que você não sabe a resistência da sua viga, por exemplo. E Adriano, um concreto ruim, o que a gente vê como resultado de um concreto ruim na obra? Assim, falando do bom, então do ruim. O que a gente vê lá na obra que esse concreto não é bom, esse é ruim?
Assim, quando você... o ruim, ele, igual o André falou assim, tem uma variável grande no ruim ali, né? Porque você fala assim, poxa, o cara vibrou demais, né? O agregado ali acabou se separando daquela nata e você falou assim, ficou um concentrado ali, só tem brita. Segregou, exatamente. Aí você fala assim, poxa, o concreto é ruim. Pode ser só vibração demais no material, né? Colocou o vibrador perto da armadura, né? Então vibrou, você fala assim, tipo, ficou e não tinha espaçador. Sabe o que eu já vi? Porque o vibrador, por imersão, o mangote, ele tem que ser 90 graus. Já vi o pessoal, sabe lá, GP? O pessoal pegar e deixar jogar um vibrador a 45 graus em cima da ferragem. Você fala, esquece. Acabou. Então assim, você fala, o concreto ruim, ele tem tipo N hipóteses. Pode ser a resistência que não chegou, pode ter sido mal vibrado, a forma tava sem o desmoldante ali, que na hora que tirou aquilo, ficou a lasca da madeira que tava ali. Então assim, são vários fatores. O problema maior que eu me preocupo, né, se não é uma questão estética que você está utilizando, é em si a resistência. Se eu ver uma fissura ali que eu olho e falo assim, poxa, isso é estrutural, isso já me preocuparia, né? Então, assim, eu como projetista estrutural, eu sei que essa bucha viria para mim de novo, porque eu falo assim, agora eu tenho que pensar como que eu vou reforçar isso, né? Não é só falar assim, vamos... fazer um reforço só nesse pilar, ou vamos colocar aqui, aumentar a seção dele com mais concreto, colocar grout ou coisa do gênero, vamos abrir essa fissura e encher de grout. Você fala assim, agora eu não sei qual que vai ser o comportamento desse pilar. A flambagem dele vai mudar, ele vai receber uma carga diferente, ou vai ter um deslocamento maior aqui. Então, assim, para a questão da análise estrutural, aí, assim, é um pilar, mas você tem que analisar agora o todo novamente. Então, assim, é complexo. Um concreto ruim na obra, para o projetista estrutural ou para quem está analisando ali o reforço, é muito complicado. Porque daí você tem que saber realmente, ele é ruim até que ponto? Até que ponto eu aceito um concreto ruim na obra? É aquela história, tá dentro do desvio padrão? Se eu reduzir 40% da minha carga, ele ainda assim aguenta? Então, assim, aquela história, né? Mas eu prefiro pecar por excesso. Então, eu vou achar uma solução ali para resolver aquilo. Então, um concreto ruim, tipo, seja visualmente ou seja por uma fissura, ele é um problema bem sério, assim, sabe? Para analisar. Legal, acho que a gente conseguiu ter uma visão mais, tipo, prática, assim, de quem não conhece muito sobre o assunto, mas como ver isso, né? Como conseguir enxergar ali na obra o que é um concreto bom e o que não é. O importante, Carol, assim, que eu acho que todo mundo tinha que entender, assim, concreto ele não é tão simples. Por mais que seja o material mais utilizado, a gente conheça bem esses agregados, mas a função que ele vai receber no final, então, é muito importante. Então, você tem que dar uma importância maior para ele. Então, os profissionais de engenharia, independente se é área só de projeto, de hidráulica, o que for, você tem que ter esse conhecimento para você ajudar a gente a melhorar o país, né? Então, se você tem um conhecimento de concreto, eu fui lá fazer uma análise de uma parte hidráulica de um vazamento. Se eu ver um concreto que está numa situação ruim, eu vou avisar o proprietário ou o engenheiro da obra. Eu falo assim, aquele concreto ali, ele não está com uma aparência muito interessante. É melhor dar uma revisada. Aquela trinca ali está meio estranha. Então, assim, o profissional de engenharia, independente da área, se é escritório, se é projeto, se é gerenciamento, ele tem que ter um conhecimento básico, mas que ajude a moldar a sociedade para a gente ir para uma direção melhor, né? Legal. Isso aí. E eu agora estava lembrando aqui, nessa obra que eu trabalhava com concreto autodensável, né? As paredes de concreto, geralmente é concreto autodensável. Então, vendo mais para a parte mais tecnológica que a gente tem hoje, o concreto autodensável, ele é tecnológico? Como é que ele é fácil de ser feito? O que tem de tecnologia mais nova? Como é que está essa parte do mercado? Como que a gente está avançando? O concreto autodensável demorou um pouco para chegar no Brasil. Já tem um histórico desde 90 e alguma coisa. Os japoneses já utilizavam concreto autodensável. Basicamente ele... Só deixa eu abrir um parênteses. Concreto autodensável, a gente tem um vídeo lá na Sowiz, que é um dos vídeos mais vistos, um Reels, que é justamente enchendo uma forma com concreto autodensável. Mas ele, que inclusive foi o André que gravou, e ele é um concreto que ele não precisa vibrar. Então você coloca ele na forma, ele vai mesmo preenchendo a forma sem precisar de vibração, né? Só para contextualizar. Pode. Não, então basicamente a ideia é isso aí. É um concreto que tu joga, tu solta na peça por gravidade, então tu precisa ter um silo aéreo. Posso fazer um autodensável e jogar na pá? Pode, mas não vai adiantar nada. Que é basicamente o autodensável, a ideia é que ele empurre ele mesmo. Então, assim, quando tu tem um volume baixo ali, tu não tem uma vazão, ele não vai adiantar para nada. Então, tu precisa ter um fluxo contínuo, seja
um mangote seja bombeado, aí faz sentido, ou seja para um carregamento aéreo via um skip, por exemplo. Mas sim, o Brasil demorou bastante para começar a fazer autodensável. Já é mais comum, principalmente em indústria de pré-fabricado, até principalmente questão de acabamento. Por que se usa o autodensável no lugar do convencional? Ele é mais barato? Ele é mais caro? Como é que... Ele é mais caro, basicamente produtividade. Produtividade e acabamento. Ele é um concreto mais caro, que exige mais controle de qualidade, ele exige materiais melhores. Posso fazer autodensável com uma areia grossa? Pode, provavelmente não vai dar certo. Ou não fique legal, mas vai funcionar. Posso ser com pouco cimento? Pode, mas talvez não fique legal. Aditivo, tu precisa do aditivo certo, precisa de uma quantidade de cimento certa, tu precisa da quantidade de materiais da maneira correta, ter o de argamassa ajustado, quantidade de água, energia de mistura suficiente. Posso fazer um autodensável na enxada? Não dá para fazer, entende? Então, ele exige coisas diferentes do que um concreto tradicional necessita. Mas assim, em questão de alto rendimento, talvez seria um similar a um BIM, por exemplo. É a mesma lógica, é um concreto mais tecnológico, um concreto talvez do futuro, e até inclusive hoje existem outros concretos superiores a ele, mas provavelmente ele deve permanecer por um longo tempo. Quais são esses concretos mais tecnológicos que ele, hoje, assim, no mercado? O que tem de tecnologia? Aplicado em larga escala no mercado não tem muitos, mas basicamente o CART, que é o de alto desempenho, o HPC, que é o de ultra alto desempenho. São os dois, mas o autodensável ainda principalmente... E o de fibras? Concreto com fibras? O HPC é um concreto com fibra, né? Então, pode ter concreto com fibra para controle de retração de piso industrial, pode ter concreto com fibra para fibrocimento. Fibrocimento vai fibra, antigamente ia amianto, hoje vai fibra de celulose. Praticamente a fibra ela entra ali no concreto para melhorar alguma característica que o concreto não tem, principalmente resistência à tração ou flexão. Então, é uma afinidade muito grande de adição de fibra, pode ser fibra de vidro, fibra de polipropileno, fibra de aço, fibra de celulose. Tem tantas fibras que podem ser incorporadas no concreto para cada uma para melhorar uma característica, custo, quantidade. Uhum. E uma coisa legal, cara, porque às vezes a pessoa tá ouvindo, tá falando assim, nossa, mas eu não conheço esses termos, eu não vi esses termos e tudo mais. Olha, quando você estiver no mercado de trabalho, se estiver atuando, né, se você ainda está na graduação, para você às vezes pode soar estranho esses nomes. Mas se você é formado, você olha esses nomes e fala assim, cara, nunca ouvi, eu acho isso muito estranho, tem um problema aí. Porque assim, tipo, querendo ou não, esse é um conhecimento meio que do engenheiro em si, né, dentro da graduação, que você tem que buscar esse conhecimento, às vezes não vem pronto, né, dependendo da universidade, do professor que ele está trazendo. Mas a nossa ideia aqui é a gente realmente, né, mostrar que o mercado ele é grande, que é um mercado que tem poucos profissionais e assim, se o nosso mercado brasileiro da construção civil ele não está evoluindo, ele não está evoluindo por um motivo. Ou somos nós, engenheiros, que não estamos fazendo a evolução, ou a gente não está fazendo o nosso serviço correto, que é mostrar que a gente tem que melhorar qualidades, melhorar processos e ter pessoas qualificadas, né? Então, assim, o papel do engenheiro hoje na sociedade não é só falar assim, eu quero ter um bom salário. Não, eu quero entregar melhor algo para minha sociedade, eu quero trazer tecnologias, eu quero trazer evolução para as construções. Então, a gente fala, o concreto adensável é barato ou é caro? Ele vai ficar barato a partir do momento que a gente tiver melhores soluções de formas, melhores soluções de execução, melhores soluções de controle de qualidade. Quando a gente tiver essas obras com melhores evoluções dentro desse setor da construção civil, a gente vai ter a redução desse material, porque vai ser tão comum utilizar nas concreteiras que daí eles vão falar assim, beleza, agora a gente está padrão, vamos para o próximo nível, né? Então, a evolução tecnológica ela evolui como? Se todo mundo evoluir. A base da cadeia evoluir. Se ela evoluir, a evolução vem chegando junto. Se a gente estagna, cara, acabou, vai ficar. Tem concreto adensável até de 200? Tem. E daí? A gente usa onde? Em lugar nenhum. Não tem obra para isso, né? Então eu falei, culpa de quem? Do engenheiro, que não faz evoluir. O arquiteto faz um vão grande, mas meu Deus do céu, não vai dar. O meu concreto não vai resistir. Poxa, vamos... Tem situações que a gente tem que fazer coisas que não está dentro da norma? Tem. Você faz a continha bem feita e fala assim, realmente, garante, pode... Assina minha RT e está aqui, eu vou me responsabilizar por isso.
Oscar Niemeyer fez isso no Brasil. A evolução do concreto foi graças a ele, da ousadia dele, com Joaquim Cardoso, com o Susequinte, para fazer o quê? Coisas fora do padrão que falou assim, dá certo, igual a gente falou, vai usar a parte de material da construção civil, que é triturada lá, deu 35 MPa, deu a resistência que tem, por que não usar? A gente tem que usar. Então, assim, a gente vai conseguir vencer essa barreira do preconceito, a gente mostrando que funciona. E esse é o papel do engenheiro, fazer por A mais B e falar assim, funciona, e eu assino embaixo. Com conhecimento técnico, né? Sem achismo, a gente Exatamente. mostrando, comprovando que aquilo é possível e praticando, enfim. Indo mais para o final aqui, agora umas perguntas mais pessoais. Ixi, agora o bicho pega, hein, né? Olha. Primeiro eu queria saber, André, se tem algum caso que você queira falar, algum caso específico, um pior concreto que você já viu, ou uma casa que estava caindo, ou alguma coisa assim que você viu por causa de concreto que você queira trazer aqui pra gente. A gente viu muita coisa ruim, né? Não, é que é difícil. Às vezes não é porque o pessoal não quer, é que realmente eles não sabem o que fazer, sabe? Já tive caso de chegar numa obra, o cliente ele reclamar do concreto e fala, não, mas eu pedi pro cara do material de construção areia para concreto. Eu falei, beleza, pode ser areia para concreto, mas aqui não tem brita. Isso aqui não é concreto, isso aqui é argamassa. Como é que eu desempenho de um concreto numa argamassa? Então, assim, o pessoal não sabe e talvez nem dever deles saberem aquilo. Só que, assim, é dever deles saberem que eles precisam de alguém técnico para assessorar eles. E que, na cabeça do brasileiro, eles acham que não precisa, que ele não gosta da autoconstrução. Então, tem muita coisa ruim, muita empresa de estrutura que não sabe qual FCK que faz a estrutura, muito local que não entrega FCK igual a FCJ, e daí é sempre naquele limite, beleza, que nem aquela história ali, FCK 25, quando tu tira um desvio padrão de 50 amostras, tu vai ter 1 ou 2 amostras abaixo do FCK. Beleza, mas e se tu considera o teu FCK como FCJ? Tu vai ter umas, das 50, tu vai ter umas 40 abaixo do FCK. Exato. Porque tu tem uma oscilação natural. Então, precisa evoluir muito ainda, muito. Tem muita coisa errada. Então eu queria saber se tem algum sonho, alguma ambição que você tinha quando você estava na faculdade, já conquistou, ou ainda tem para conquistar, sendo especialista na área de concreto, na parte profissional, alguma coisa que você já conquistou, você quer conquistar ainda da engenharia? Olha, não sei. Acho que... Vocês são muito práticos, vocês não sonham. Não. Acho que existe um caminho muito grande, principalmente no concreto. Acho que não dá pra gente achar que sabe tudo e estagnar, porque a gente viu já que muita gente já fez isso e ficou muito para trás. Então, a ideia, eu acho que o sonho é sempre aprender mais, sempre evoluir, sempre buscar coisa nova, aprender coisa nova, trazer coisa de fora para cá, e acho que é isso. Legal. E se você pudesse dizer uma frase para o André lá do começo, ou uma dica para as pessoas que estão lá na faculdade, que estão conhecendo o mercado, vendo o que elas têm que fazer, que caminho seguir, qual dica que você daria, assim, uma frase resumidamente, assim? Olha, acho que tem uma frase que eu coloquei nem sei como é que é o nome daquela, da dissertação do mestrado, que é só apenas o conhecimento liberta, que é do Epicteto, e é muito real, porque quando a gente pensa, independente de onde a gente saiu, quando a gente busca informação, busca conhecimento, busca coisa nova, a gente consegue evoluir. Talvez a gente não vai evoluir da uma maneira que uma pessoa que largou muito à frente evoluiria, mas é buscar coisa nova, é procurar, é ler artigo, ler dissertação. A faculdade, geralmente, ela é muito mais chata, mas a gente aprende a valorizar ela depois que a gente termina. Então, acho que é isso. É continuar... É sempre estudar, achar o que você gosta e procurar informação, procurar conteúdo daquilo. E para isso a Solweezy, né, gera muito conteúdo, sempre traz um monte de coisa para vocês. Então, se você gostou do papo, gostou de acompanhar a gente aqui, das ideias do Adriano, da troca de ideias com o André,
curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, fica ligado, porque sempre tem muito conteúdo legal por aqui. E deixa o seu like e sempre acompanhe a gente nas redes sociais. Aqui embaixo também vai ter um link para você se inscrever no nosso grupo VIP de conteúdos exclusivos, gratuitos, que a gente vai disponibilizar lá para vocês. Então entrem no grupo, estejam no meio de profissionais como a gente, para pegar um pouco desse nosso conhecimento, aproveitar, trocar ideia, tirar dúvidas. Então entrem nesse conteúdo. Adriano, você tem alguma rede social que o pessoal pode te acompanhar? Não, pessoal, só seguir a Soiz, @Soiz Mentoria, a gente está ali, está respondendo, está conversando, e se você se sentiu tocado, falou assim, quero ir para essa área, eu quero ter mais conhecimento, né? O André também é um mentor nosso, está sempre aqui com a gente no que a gente precisar, quer uma dúvida, quer tirar uma ideia realmente um pouco mais profunda com isso, a gente monta uma mentoria para vocês ali em relação a isso. Então assim, tudo que você ouviu aqui, se você quer saber e se aprofundar mais, a gente vai estar aqui para ajudar vocês. E também, né, aquela questão assim, né, agradecendo ao André já de antemão, né, acho que foi um conhecimento muito legal essa troca de ideia. E aquela história assim, profissional, tipo, não desista, né, do seu conhecimento, do seu sonho. E assim, aquela história, busque sempre o conhecimento, que é igual, ele vai te libertar, ele vai te colocar aquela pulga atrás da orelha, né? Tipo, cara, eu preciso ir mais além, eu preciso trazer coisa nova para o meu país, eu preciso melhorar o setor da construção, eu preciso inovar, né? Então, assim, eu acho que cabe esse papel nosso da Soiz, junto com essa comunidade que a gente está construindo para mudar realmente o nosso país, né? Isso aí. Isso aí. André, antes de finalizar, quero te entregar um presentinho. Obrigado. Que a gente trouxe para você. Obrigada por participar do podcast, por compartilhar o conhecimento com a gente. É muito legal ter você aqui. Obrigada por ter topado as ideias loucas da sua esposa. Obrigada, Adriano, por também, de novo, mais um podcast muito legal para trocar ideia com vocês. Se você quer mudar de nível, aumentar a sua produtividade, melhorar a sua capacidade profissional, não deixe de acompanhar a Soiz. Obrigada pela sua atenção e até a próxima. Valeu, pessoal. Até, pessoal.